E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar um pouco do Bahia, né? Nesta terça-feira fez 30 anos que o Bahia conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez, né? Na época até se falou que era o primeiro título, mas os baianos já falavam do título de 59, que depois foi confirmado, foi unificado pela CBF, né? Então, o segundo título do Bahia no Campeonato Brasileiro, o último título brasileiro do Nordeste, né? Então, primeiro de tudo, queria pedir desculpa à torcida do Bahia, eu não tenho nada aqui no cenário lembrando do Bahia, porque eu não tenho camisa do Bahia, tá? Se eu tivesse camisa do Bahia, eu tava com a camisa do Bahia, ou colocava aqui, de fundo aqui como cenário. Não tenho camisa do Bahia, eu tenho camisa do Ipiranga, tenho camisa do Galícia, tenho camisa do Vitória. Mas se eu usasse qualquer uma delas aqui, o torcedor do Bahia se sentiu ofendido, então ficou sem nenhuma. Tô com uma da Inter de Limeira, que durante o vídeo eu vou explicar o motivo de eu estar mencionando a Inter de Limeira aqui. E aqui do Nacional, para compor o cenário aqui, lembrando que essa semana fez 100 anos de fundação do Nacional, time da Barra Funda, o bairro aqui de São Paulo, time que está na Série A2 do Campeonato Paulista, clube super tradicional. Tem pouca projeção nacional aí, mas é um clube bastante tradicional aqui da cidade de São Paulo. Então, o Campeonato Brasileiro de 88, né? Como que começou, como que era a situação do futebol brasileiro, né? O Brasil vinha daquela confusão de 87, né? Da taça de bolinhas, quer dizer, que virou a confusão da taça de bolinhas, né? Aquela confusão de esporte, Flamengo, módulo verde, módulo amarelo, Copa União, toda aquela confusão. Né, um campeonato que terminou no começo de 87 só, né, com o que seria o quadrangular final, que na verdade foram jogos de ida e volta entre Sport e Guarani para decidir o título brasileiro, segundo a CBF. Aí também, um dia eu faço um vídeo de 87 e falo direitinho o que eu acho de 87, tá? Mas foi isso. Então chegamos a 88. O Campeonato Brasileiro de 88 era no segundo semestre. E ele manteve o nome Copa União. Foi a segunda Copa União, né? Teve 87 e 88, mas dessa vez não tinha briga o que era o Campeonato Brasileiro, né? A Copa União era tudo, e ela pegou os 16 times do módulo verde, mais 8 times do módulo amarelo, tá? De 87. Então pegou os 16 do módulo verde, então Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco do Rio, mais Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos de São Paulo, mais Grêmio Inter do Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Atlético de Minas Gerais, Bahia, Santa Cruz e Goiás e Curitiba. Goiás e Curitiba. Mais os 8 primeiros colocados do módulo amarelo. Aí funcionando o módulo amarelo como um segundo nível ali, definindo os outros times. Só que não foram os 8 primeiros, foram os 7 primeiros mais o América do Rio, porque o América do Rio em 86 ele foi semifinalista do Brasileiro, não aceitou ser colocado no módulo amarelo como um time de segundo escalão, e é uma reclamação justa do América do Rio e do Guarani, que foram colocados no módulo amarelo, mesmo tendo ficado entre os 4 primeiros de 86. Então o América do Rio foi resgatado. Ele não teve segundo semestre de 87, porque ele se negou a jogar o módulo amarelo. Ele foi o último colocado, perdendo todos os jogos por WO. E isso basicamente selou o destino do América do Rio até hoje. O América do Rio nunca se recuperou daquilo. Mas ele ainda conseguiu jogar o Brasileiro de 88, aí ganhando essa vaga. Então ficaram 7 primeiros do módulo amarelo de 87, mais o América. Esses times foram de Pernambuco, o Sport Náutico; de São Paulo, Guarani Portuguesa; do Paraná, o Atlético Paranaense; de Santa Catarina, o Criciúma; da Bahia, o Vitória; do Rio de Janeiro, o Bangu e também o América. Então esses times formaram aí, se juntando com os do módulo verde, 24 times, e foram disputar o Campeonato Brasileiro de 88. Então pegaram 24 times e montaram 2 grupos de 12. No primeiro turno, os times de um grupo jogavam com os do outro grupo. No segundo turno, eles se enfrentavam dentro do mesmo grupo. Para o mata-mata, se classificavam os 2 primeiros de cada grupo em cada turno, dando 8 times, fazendo quarta de final, semifinal e final. A novidade daquele campeonato é que a vitória passaria a valer 3 pontos, né? Na época a vitória valia só 2. A vitória naquele campeonato valeu 3 pontos. Os jogos que terminassem empatados teriam disputa de pênaltis. Quem ganhasse a disputa de pênaltis levava 2 pontos, quem perdesse a disputa de pênaltis levava 1 ponto, e quem perdesse o jogo não levava nada.
Isso foi um confuso porque o regulamento foi definido na véspera da abertura do campeonato. Teve time que não concordou com a disputa de pênaltis e a gente teve até uma situação bizarra, né? Na primeira rodada teve Fluminense e Botafogo no Maracanã no sábado. Foi um empate e os dois times não queriam disputar pênaltis. Os dois times eram daqueles que discordavam da criação da disputa de pênaltis. Então terminou 1-1, todo mundo foi para casa. No final das contas, a CBF ganhou a disputa e obrigou a disputa de pênaltis para os casos de empates. Então Fluminense e Botafogo tiveram que voltar a campo no Maracanã num dia de semana só para disputar os pênaltis. E depois foram embora. Do Bahia não começou bem o campeonato, então no final das contas o primeiro turno ele não ficou nas duas primeiras posições que garantiam a classificação, mas fez um primeiro turno decente ali, né? Depois de começar mal, a coisa decolou no meio, não foi o suficiente para se recuperar, mas terminou já numa posição mais interessante. No segundo turno, o time também teve um pouco de altos e baixos, teve alguns grandes jogos. O Bahia ganhou de 5-1 do Santos, do Sócrates. O Sócrates jogou no Santos naquele campeonato. E o Bahia meteu 5-1 no Santos, foi a maior goleada do campeonato. E o Bahia acabou na 4ª posição. Então o Bahia, teoricamente, não conquistou a vaga nas quartas de final, porque ele não ficou em primeiro lugar, em primeiro e em segundo, nenhum dos dois turnos do seu grupo. Mas o Bahia deu uma sorte. O Vasco, que estava com um timaço naquela, e era um time do Vasco no final dos anos 2000, era sensacional, tá? O Vasco foi o campeão do mesmo grupo do Bahia no primeiro e no segundo turno. Pelo regulamento, caso isso acontecesse, a 4ª vaga do grupo iria para o time que tivesse melhor campanha somando os dois turnos. Não ia para o terceiro colocado do segundo turno, por exemplo. Ia para o time que tivesse melhor campanha. E curiosamente naquele ano, os times que foram bem no primeiro turno não foram tão bem no segundo turno e vice-versa. O Bahia foi um time que foi relativamente bem nos dois turnos. Então ele conseguiu ser o time de melhor campanha entre os que não haviam se classificados no grupo B. Então também se classificaram o Vasco, claro, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Inter, Cruzeiro e Sport. Se você for ver como o futebol brasileiro estava diferente naquela época, nenhum time paulista se classificou entre os 8, né? O São Paulo fez um campeonato mediano. O Guarani chegou a brigar por classificação, mas acabou não resistindo. O Guarani tinha um time muito bom na época. O Guarani tinha o Neto. O Neto estava acho que uma das melhores fases da carreira dele foi aquela de 88 pelo Guarani. Depois ele foi pro Corinthians e em 90 teve a melhor fase de sua carreira. Mas o Neto estava no Guarani naquela época. O Guarani tinha o João Paulo, ponta esquerda, muito rápido, muito habilidoso, foi para a Itália, jogador de seleção brasileira. E o melhor time paulista foi a Portuguesa, que fez um belo campeonato brasileiro. Teria se classificado se os 8 primeiros da classificação geral fossem para o mata-mata, mas a Portuguesa deu azar de, na divisão de pontos entre primeiro e segundo turno, ela não ficou nas duas primeiras posições do seu grupo, nem no primeiro nem no segundo turno, e acabou não se classificando. Mas a Portuguesa fez um belo campeonato naquele ano, time que tinha o Catatal, o Kita, era um bom time da Portuguesa. O Corinthians fez um primeiro turno horroroso, terminou na zona de rebaixamento, e no segundo turno se recuperou, ele lutou pela classificação até o último jogo, mas na classificação geral fez uma campanha bem ruim. E o Palmeiras fez um campeonato bem ruim, né? O Palmeiras ficou lutando para fugir do rebaixamento até metade do segundo turno ali, ficou lutando para fugir do rebaixamento. Nessa luta aí teve um jogo histórico do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã. Um jogo que terminou 1-1, mas no segundo tempo o Zete, que era goleiro do Palmeiras na época, depois fez história no São Paulo, mas estava no Palmeiras, o Zete fraturou a perna numa dividida com o Bebeto do Tetra. O Palmeiras já tinha feito as 2 substituições, e naquela época eram só 2, e não tinha quem pôr. Então o Gaúcho, que era o centroavante do Palmeiras, que depois fez história no Flamengo, fazendo dupla com o Renato Gaúcho, o Gaúcho foi pro gol. O Palmeiras, ele tomou um dos gols, ele tomou um gol de empate, né? Foi 1-1 o jogo, mas na disputa de pênaltis, que era obrigatória, ele defendeu a cobrança do Aldair e a cobrança do Zinho, e o Palmeiras venceu a disputa de pênaltis, ficou com os 2 pontos que foram importantes ali naquele momento, o Palmeiras lutando para fugir do rebaixamento. Acabaram caindo o América do Rio, que não fez um campeonato horrível e nunca mais conseguiu se recuperar. O Bangu também, o Bangu, que 3 anos antes tinha sido vice-campeão brasileiro contra o Curitiba, caiu naquele ano. Foi a última vez que Bangu e América jogaram a primeira divisão do brasileiro. Também caíram Santa Cruz e Criciúma.
né? O Santa Cruz demorou para se recuperar, o Criciúma não, se recuperou rapidinho, em 91 já estava até, em 92 aliás, estava até na Libertadores. Mas o campeonato terminou em dezembro e daí os jogadores não queriam jogar o mata-mata na época das festas de fim de ano. Então o campeonato foi paralisado e reiniciado em janeiro. E isso foi muito importante porque o Vasco, que vinha muito embalado e tinha um time muito forte, perdeu o embalo. E daí chegou no mata-mata tudo um pouco mais nivelado, né? O Bahia passou pelo Sport com 2 empates e mais um empate na prorrogação do segundo jogo. Naquele ano, se houvesse placares iguais, né, uma vitória para cada lado ou um empate para cada lado, tinha prorrogação e daí o time de melhor campanha jogava pelo empate na prorrogação. É o regulamento usado no futsal brasileiro de hoje. O Fluminense foi pegar o Vasco como azarão, porque o Fluminense fez um primeiro turno muito bom, classificou, mas o segundo turno foi bem ruim, o Fluminense foi a campanha geral ruim, mas o Fluminense conseguiu vencer o primeiro jogo. O Vasco venceu o segundo, mas na prorrogação do segundo jogo o Fluminense ganhou de novo e o Fluminense se classificou. Foi uma surpresa da época. O Inter eliminou o Cruzeiro e o Grêmio eliminou o Flamengo. O Grêmio eliminou o Flamengo, inclusive com vitória no Maracanã. O Flamengo tinha um time muito bom. Você viu os nomes que eu falei: Bebetozinho, Aldair, Zé Carlos era o goleiro. Zé Carlos foi reserva na Copa de 90. Nas semifinais, Fluminense, Bahia, Grêmio e Inter. No Fluminense Bahia, jogo de ida no Maracanã, 0 a 0, jogo na Fonte Nova, toda uma mobilização ali. Acho que o torcedor baiano estava sentindo que aquele ano era diferente, que o Bahia chegar lá nas cabeças não era tão raro. Em 86 o Bahia chegou nas quartas de final, né? Um time que tinha o Cláudio Adão, já tinha um pouquinho de jogadores que foram aparecer aí nesse time de 88, né? Então o Bahia fazia boas campanhas com alguma constância, mais do que tem podido fazer hoje aí por questões econômicas do futebol brasileiro. Foram 110.438 pessoas naquele jogo, recorde de público da Fonte Nova. O Fluminense fez 1 a 0, gol do Washington, que era o centroavante do Casal 20, né? Não é o Washington Coração Valente, é o Washington, centroavante do Casal 20 do Fluminense dos anos 80. Ele também jogou no Atlético Paranaense junto com o Assis, né? Essa dupla foi do Atlético Paranaense para o Fluminense. Mas o Bahia virou o jogo, conseguiu a classificação para a final. No Grenal, o Grêmio era favorito, porque o Grêmio vinha numa sequência muito positiva contra o Inter aí nos últimos Grenais, né? O Inter fazia um tempo que não vencia o Grêmio vinha dominando o Campeonato Gaúcho, aí ganhando vários títulos gaúchos em sequência naquela época. O Grêmio fez 1 a 0, estava com um jogador a mais, o Inter teve um jogador expulso, mas o Inter conseguiu virar e esse jogo ficou conhecido como o Grenal do século, né? Foi até essa semana aí os colorados celebraram com bons motivos aí os 30 anos do Grenal do século. Foi um jogo espetacular, o jogo passou em rede nacional na Globo, o jogo passou aqui para São Paulo, eu lembro de ter visto o jogo num domingo à tarde. Nessa época essas coisas aconteciam, né? Você conseguia ver todos os jogos, jogos que não fossem de Rio e São Paulo passavam na TV, né? E o Inter se classificou. O Inter tinha o Nilson, o atacante, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 88, tinha jogado o primeiro semestre no 15 de Jaú pelo Campeonato Paulista, foi muito bem. O 15 de Jaú chegou até a fase semifinal, que eram 2 quadrangulares semifinais. O Inter contratou ele do 15 de Jaú e chegou bem, né, o Nilson. Tinha o Tafarel no gol, era o goleiro. O técnico era o Abelão, técnico do Inter. O Inter ainda tinha o Luiz Carlos Vinck, jogador lateral de seleção brasileira, tudo hoje é técnico. E tinha o Diego Aguirre no banco. O Diego Aguirre, hoje técnico, era um atacante reserva do Nilson naquele Inter de 88. O Inter chegou contra o Bahia com favoritismo ali, até pela tradição, carinhos, aquelas coisas, 12 grandes, tudo, né? Ainda se falasse muito do Clube dos 13, né? Era um assunto muito forte na época. Havia um preconceito aí contra o time que vinha do Nordeste. Só para você ter uma ideia, essa foi a segunda final da história do Campeonato Brasileiro que não tinha nenhum time do Rio nem de São Paulo, né? A primeira foi Cruzeiro e Inter no Campeonato Brasileiro de 75, que o Inter ganhou de 1 a 0, gol do Figueroa. E isso contando desde 71. Mas depois da unificação, se a gente for... Na época não se contava, mas se for contar desde 59, continua valendo isso. Porque todos os títulos que fugiram de São Paulo e Rio tiveram como vice-campeão um paulista ou um carioca, né? O Bahia em 59 foi em cima do Santos, o Cruzeiro em 66 foi em cima do Santos, né? O Inter de 76 foi em cima do Corinthians, né?
Então, se você for vendo, Curitiba de 85 foi em cima do Bangu. Não era nenhum grande, mas era do Rio. Era em cima do Bangu. Então, o Atlético de 71, o vice foi o São Paulo. O jogo do título foi contra o Botafogo, mas o vice foi o São Paulo. E mesmo depois de 88, isso continuou acontecendo, né? Então, é muito raro uma situação como essa. O que é uma pena, aliás, né? Seria bom se isso fosse mais comum. Ter times de Rio e São Paulo toda hora aparecendo é um sinal, na verdade, que o futebol brasileiro está com um problema de distribuição geográfica. Mas essa final de 88, então teve esse componente, a segunda final da história, que não tinha nenhum time de Rio e nem de São Paulo. No jogo de ida, o Bahia ganhou de 2-1. Foi menos gente na Fonte Nova do que contra o Fluminense, porque contra o Fluminense foi o jogo de volta no fim de semana. No jogo de ida contra o Inter foi jogo de quarta-feira, né? Foram cerca de 90 mil pessoas. O Inter saiu na frente, mas o Bahia conseguiu virar com um gol do Bobô, um gol do Zé Carlos. No jogo de volta no Beira-Rio, o Inter precisava ganhar e depois segurou o empate na prorrogação, mas o Bahia conseguiu segurar o empate já no tempo normal. O Bahia ficou com o título. Esse time do Bahia era um time muito interessante. No gol começou o Sidmar, que era um bom goleiro, mas ele ficou sem contrato, acabou o contrato dele com o Bahia no meio do campeonato, então ele saiu e entrou o Ronaldo, que depois ficou conhecido como Ronaldo Passos. Ele era um goleiro que já havia muito tempo no Bahia, né, às vezes ficando na reserva, e depois ele foi pro Vitória, e ficou muito tempo no Vitória, até encerrar a carreira. Ele só jogou nos dois times na carreira inteira dele. Ele conquistou 11 títulos baianos, aí somando Bahia e Vitória. Na lateral direita tinha o Tarantini, né, que começou o ano com o Zanata, que era um lateral que teve grande passagem, começou no Botafogo, grande passagem no Bahia, mas foi pro Palmeiras no meio do ano. O Tarantini, que não é o Tarantini da Copa de 78 da Argentina, mas era o lateral direito. A dupla de zaga era muito boa. O João Marcelo, que estava surgindo, era um garoto ainda que estava aparecendo, parecia que ia explodir. Foi pro Grêmio em 91, mas acabou não sendo aquilo que se imaginava, mas era um bom zagueiro. Até foi técnico do Bahia depois de encerrar a carreira. E o Pereira, que era um zagueiro bom batedor de faltas, também tinha passado pelo Guarani. O Guarani, na época, era um protagonista do futebol brasileiro. Na lateral esquerda tinha o Paulo Robson. No meio de campo, os dois destaques eram o Bobô e o Zé Carlos. O Zé Carlos é um jogador mais habilidoso e veloz, né, que usava a camisa 10. O Bobô jogava com a 8. E o Bobô era o craque do time, era um jogador mais cerebral, mais técnico. Jogador que às vezes aparecia na frente para fazer gols decisivos, né? Então um jogador que aparecia nesses momentos importantes para o Bahia, era o grande craque do time, um dos maiores jogadores da história do Bahia, e também por causa desse título de 88 ele até ganhou um verso ali, uma menção numa música do Caetano Veloso. O ataque do Bahia tinha o Charles, começou com o Renato no ataque, mas o Renato não vinha bem, perdeu a posição, e o Charles, que era um garoto vindo da base, estreou no meio daquele campeonato. E estreou muito bem, né? O Charles acabou... não foi o artilheiro do Bahia, mas assim, era o homem de referência daquele Bahia, fazia muito gol. Ele continuou no Bahia em 89 e ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas ele ficou de fora da convocação para a Copa América de 89. E a torcida do Bahia não engoliu isso, acho que não engoliu isso até hoje. O Brasil jogou na Fonte Nova, né? O grupo do Brasil tinha os jogos na Fonte Nova e a última rodada no Arruda, né? O Brasil jogando na Fonte Nova, a torcida do Bahia vaiou a seleção do Lazzaroni durante todos os jogos que o Brasil fez. Os 3 jogos que o Brasil fez na Fonte Nova foram sob vaias. O Brasil goleou a Venezuela, mas depois empatou com a Colômbia e com o Peru. A torcida vaiando muito, assim, o clima não estava legal em Salvador por causa do Charles. Aí o Brasil foi para Fonte Nova, foi para Arruda, desculpa, o Brasil foi para o Arruda em Recife, ganhou do Paraguai, daí a coisa deslanchou, o Brasil foi campeão depois na fase final no Maracanã. Depois foi jogar no Boca Juniors, né? O Charles foi jogar no Boca Juniors, jogou também no Cruzeiro, jogou no Flamengo, mas assim, até não virou um jogador que poderia ter virado, assim, parecia que ele ia virar como um grande centroavante do Brasil na década de 90. Ele teve um começo de carreira muito bom, mas aí foi murchando aos poucos. Mas era um time do Bahia muito forte, o técnico era o Evaristo de Macedo, que 3 anos antes era técnico da seleção brasileira, então técnico experiente também, e uma conquista histórica do Bahia que
que é bom que a garotada entenda um pouco o contexto do futebol da época. Era um futebol que São Paulo não era protagonista. Os anos 80 foram bem ruins para o futebol de São Paulo, tirando o São Paulo e o Guarani. Os times paulistas fizeram campanhas bem fracas, assim, o Santos teve um vice-campeonato, mas no geral os times paulistas não eram protagonistas no Campeonato Brasileiro, tirando o São Paulo e alguns anos o Guarani. Então foi um ano ruim do futebol paulista. O futebol carioca estava muito mais forte naquela época. E ainda a gente viu o Bahia muito bem, o Curitiba, que em 88 nem foi tão bem assim, mas montava times muito bons, foi campeão de 85, foi semifinalista também nos anos 80, então era um momento diferente e o Bahia se aproveitou, né? E, bom, seria legal se a gente puder voltar a ver esse tipo de coisa acontecendo, né? O time nordestino brigando por título brasileiro, porque a ordem econômica atual tá deixando isso cada vez mais difícil, né? E não era só questão que no campeonato daquela época tinha mata-mata. Os times eram realmente fortes, os times realmente brigavam e acabavam conquistando títulos como o Bahia conquistou em 88. Na segunda divisão, o campeão foi a Inter de Limeira, por isso a camisa da Inter de Limeira. A Inter, que seria o 8º time do módulo amarelo a jogar a Copa União de 88, mas ela perdeu essa vaga porque deram uma compensação para a América do Rio. Mas a Inter de Limeira acabou fazendo valer sua condição. Vinha um momento espetacular a Inter aí naquela segunda metade de anos 80, e a Inter de Limeira foi campeã da Série B de 88, subiu junto com o Náutico para jogar o Brasileiro de 89. Então, por isso aqui um pouco a menção Inter de Limeira, já que eu não pude vir com uma camisa do Bahia pela ausência de uma. Quando eu tiver uma camisa do Bahia, eu dou um jeito de aparecer a camisa do Bahia aqui em algum outro vídeo aí, pra celebrar um pouco aí a torcida do tricolor, tá bom? Mas é isso, parabéns ao Bahia pelos 30 anos, uma conquista que o torcedor baiano tem que valorizar muito. E o torcedor baiano que não viu, vai no YouTube, vai procurar vídeos, porque assim, era um time do Bahia muito bom, que se você olhar no papel hoje não tem nenhum jogador que chama tanta atenção, mas na época era um time muito forte, muito sólido, que já vinha fazendo boas campanhas, que em 86 foi quartas de final do Brasileiro, em 90 foi semifinal de Brasileiro, em 89... Com esse time aí, o Bahia chegou nas quartas de final da Libertadores, num intervalo de 5 anos. Você viu uma quarta de final de Libertadores, um título brasileiro, uma semifinal de Brasileiro, uma quarta de final de Brasileiro. É sinal de que o Bahia não era só um fogo de palha, não. Era um time, um protagonista, um time forte do futebol brasileiro. E tá difícil de voltar a ser, mas seria muito bom se voltasse. E o torcedor do Bahia precisa lembrar muito, tem que celebrar o quanto puder, tem que ir atrás, conhecer essa história desse título que foi sensacional. Amanhã eu acho que eu vou voltar para falar de esportes americanos, então quem gosta de esportes americanos pode ficar um pouco ligado. Falar um pouco de dinheiro nos esportes americanos, os salários que se pagam nas ligas americanas. Bom, se você gostou do vídeo aqui, ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, clica no sininho ali para receber notificações. Tá ficando legal, cada vez mais gente tem entrado. O vídeo do Curitiba deu uma ótima repercussão e à medida que as pessoas vão falando, eu vou gravar um vídeo aqui de respondendo pergunta da galera. Tá? Então se você também tiver uma pergunta, quiser saber alguma coisa de mim, uma opinião minha sobre alguma coisa, quiser ver coleção de camisa, sei lá o que, deixa a pergunta aí ou me manda nas redes sociais, no Instagram ou no Twitter, @ubiraleal, que é o mesmo que eu uso aqui no YouTube, né? Ubiraleal. Então manda lá sua mensagem que a gente responde. E é isso então, e até mais.